Marcos, capítulo 6, do 45 ao 56, diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Verso 48, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não havia compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste, e quantos a tocavam, saíam curados. Glória a Deus, pela leitura da palavra do Senhor. E neste momento eu quero trazer para nós algumas lições desse texto. O tema é as grandes tempestades da alma. Muitas vezes sabemos, irmãos, que as maiores tempestades que enfrentamos, preste bastante atenção nisso, as maiores tempestades que enfrentamos não são aquelas que acontecem fora de nós, mas são aquelas que agitam a nossa alma e levantam vendavais furiosos em nosso coração. Então, primeira lição desse texto é quando a obediência nos empurra para o olho da tempestade. Como entender isso? Como conciliar isto? Obediência e, mesmo assim, tempestade. Jesus, no versículo 45, diz o texto que logo a seguir, compeliu Jesus, os seus discípulos, a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida. Então, Jesus compeliu, né? Jesus, ele não pediu, ele não sugeriu que os seus discípulos fossem para o outro lado. Jesus não aconselhou, né, os discípulos a passar para o outro lado do mar. Diz o texto que Jesus os compeliu, né? Então, cabia aos discípulos obedecer o que o Senhor Jesus estava ordenando. E os discípulos, eles não tinham outra opção. Eles deveriam obedecer. Jesus os compeliu, como diz o texto. E ao obedecerem, o que é que acontece? São empurrados para o olho de uma avassaladora, né, de uma oprimente, de uma destruidora tempestade. Como entender isso? Obedeço à voz do Senhor e mesmo assim eu caio numa tempestade. Como obedecer? Como compreender isso? Porque Deus permite, meus amados, que sejamos apanhados de surpresas por situações adversas, né? E aí vem os muitos porquês das nossas vidas. A nossa alma começa a fazer porquê. O nosso medo, a nossa angústia, a nossa aflição, a nossa ansiedade começa a fazer os porquês da vida. Porque Deus permite
que sejamos apanhados de surpresa por situações adversas? Porque Deus nos empurra para o centro de uma crise? Porque somos sacudidos por vendavais maiores que as nossas forças? Esse vendaval era maior do que a força dos seus discípulos. Por que, meus amados, acidentes trágicos, perdas dolorosas e doenças graves assolam, devastam, arrastam, afligem aqueles que estão fazendo a vontade de Deus? Por quê? Sabe por quê, meus irmãos? E é esse o nosso entendimento muitas vezes. Porque para nós é mais fácil entender que a obediência sempre nos leva para os jardins enfeitados de flores. É isso que entendemos, que a nossa obediência sempre vai nos levar a jardins enfeitados de flores, sempre vai nos levar à felicidade, sempre vai nos levar à paz, a um sossego, a um alívio, a um refrigério, e não para a fornalha de aflição. É mais fácil para nós aceitar que a obediência nos livra da tempestade e não que ela nos arrasta para os córregos mais profundos. Mas, meus amados, a presença de problemas não significa que estamos fora do propósito de Deus. Não significa que Deus esteja indiferente. Não significa que Deus esteja insensível à nossa dor. Não significa. Na verdade, meus amados, a vida cristã não é uma sala VIP, nem uma estufa espiritual. A vida cristã, meus amados, não é um paraíso na terra, mas um campo de lutas ferozes, de lutas sangrentas, muitas vezes. E a diferença está entre a diferença que está entre um salvo e um ímpio, não é o que acontece a ambos, porque a tempestade vai bater na casa de ambos. Não é o que acontece a ambos a diferença, mas é o fundamento sobre o qual cada qual constrói, cada um constrói a sua vida. Jesus disse, certa vez, que o insensato constrói a sua casa na areia, mas o sábio edifica sobre a rocha. Sobre as duas casas, irmãos, o texto também diz que cai a tempestade, que cai a mesma chuva no mesmo telhado, né? Sopra o mesmo vento na parede e bate o mesmo rio no alicerce, em casa de ambos, na casa do justo e na casa do ímpio. Mas a diferença é que uma casa cai e a outra permanece em pé. O que diferencia uma casa da outra não são as circunstâncias, não são as tempestades, mas o fundamento. Um cristão enfrenta as mesmas tempestades que as demais pessoas, mas a tempestade não o destrói. A tempestade antes revela a solidez, né? A tempestade antes revela o fundamento, a base, a certeza da sua confiança no Deus eterno. Davi, meus amados, ele foi ungido rei sobre Israel, em lugar de Saul. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16, a partir de 16. Mas a unção, longe de o levar ao palácio, levou às cavernas úmidas e escuras. Davi é ungido rei, e isso teria, quem sabe, uma aparência de que levaria ele agora ao palácio. Mas não. Ele foi para as cavernas mais úmidas e mais escuras. A insanidade e loucura de Saul levaram-no a perseguir Davi por todos os cantos de Israel. Mas as perseguições de Saul eram apenas ferramentas pedagógicas. Repito mais uma vez. A luta, o desafio, a tempestade na vida de Davi era apenas pedagógica. Deus estava ensinando. Deus estava preparando Davi para o seu trono. As lutas são pedagógicas. O sofrimento, meus amados, é a escola superior do Espírito Santo que nos ensina as maiores lições da vida. O sofrimento é a escola superior do Espírito Santo que nos ensina as maiores lições da vida.
As tempestades, meus amados, ela não vem para nos destruir, mas para nos fortalecer. As tempestades não são uma negação de Deus, uma negação do amor de Deus, do amor divino, mas, irmãos, uma oportunidade para experimentarmos o livramento amoroso de Deus. A tempestade, meus amados, não havia sido aqui acidental. Teria sido um acidente, teria sido algo por acaso. A tempestade não havia sido acidental, mas havia sido um verdadeiro plano de Deus na vida de seus discípulos. Assim como foi na vida de Paulo. O apóstolo Paulo, ele obedeceu à voz do Senhor, ele obedeceu à voz do Espírito Santo para onde ele deveria ir, mas sempre passou por lutas, por aflições. E as tempestades na vida dele não foi acidental, foi um verdadeiro plano de Deus na vida dele. As tempestades estavam na agenda de Deus. Quero dizer a você que você não deve ficar desanimado por causa das tempestades na sua vida. Elas podem ser inesperadas para você, mas não para o nosso Deus. Elas podem estar fora do seu controle, mas não está fora do controle do nosso Deus. Você pode não entender a razão por que está passando por essas lutas, por essas tempestades, mas elas são instrumentos de Deus, instrumentos pedagógicos, instrumentos educativos, instrutivos, instrumentos de Deus na sua vida. E, meus amados, como eu já disse nessa noite, as maiores tempestades que enfrentamos não são aquelas que acontecem fora de nós, mas são aquelas que agitam a nossa alma. E eles estavam agitados por mais duas coisas. Deus parecia demorar. Que já lemos hoje o Salmo 121, que não concorda com isso. Mas é uma outra lição que nos traz quando Deus parece demorar. Ou segunda, uma outra lição é quando Deus parece em silêncio. Por isso, as maiores tempestades da nossa vida não são as de fora, mas são as que agitam a nossa alma. Veja no versículo Marcos 6, 48. Vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Os discípulos estavam passando por essa tempestade, e vendo-os em dificuldade a remar, quando Jesus viu, né, e o texto também diz que o vento também era contrário. Os discípulos de Jesus passaram horas amargas, de grande desespero. Já havia horas, meus amados irmãos. Já havia horas. Era um momento de, quem sabe, toda desesperança já havia acabado. E os discípulos havia horas que estavam em horas amargas, de grande desespero, procurando remar contra a maré. Todo o esforço de controlar a embarcação, irmãos, esvai-se no coração daqueles bravos combatentes. Nesse momento de pavor, os discípulos esperam certamente pela presença de quem? Pela presença de Jesus. Mas, meus amados, Jesus não chega. Antes, a tempestade se agrava. A situação cada vez mais piorava, cada vez mais se agravava. E Jesus não chega. Essa é uma das maiores tensões da nossa vida. A demora de Deus. Como reconhecer o amor de Deus? Como entender isso? Como compreender? Como reconhecer o amor de Deus? Se na hora da nossa maior angústia, meus amados, Ele não chega para nos socorrer. Mais uma vez, nossa alma aflita, angustiada, que olha para a circunstância e não olha para Deus, que olha para a nossa força e não olha para Deus. É momento de desespero, de pânico. Como reconhecer o amor de Deus? Começa
fazer as indagações, as nossas perguntas. Como entender o poder de Deus com a duração, com o prolongamento da crise que está me sufocando? Como entender isso? Como conciliar a fé no Deus que age quando o mar da nossa vida fica cada vez mais agitado, independentemente de todos os nossos esforços? Como conciliar o amor de Deus com o nosso sofrimento? Como unir a providência divina com sua demora em atender o nosso clamor? Essa certamente foi a maior tempestade que aqueles aflitos discípulos enfrentaram no estouro daquele agitado mar, quando Deus parece demorar. Esse foi o drama, meus amados, vivido pela família de Betânia, quando Lázaro ficou enfermo. João capítulo 11 nos revela ali Marta e Maria mandando um recado para Jesus. E no recado, um recado de desespero, de angústia, de aflição. Elas dizem: está enfermo aquele a quem amas. Aqui revela o clamor de Maria, de Marta e de Maria, e também revela o amor de Jesus para com Lázaro. Porque o versículo diz: está enfermo aquele a quem amas. Chega a notícia a Jesus que aquele que ele ama está enfermo. E a nossa compreensão é que quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada, não é verdade? Quem ama se importa com o objeto do seu amor. E para as irmãs de Lázaro, elas tinham certeza, meus amados, que Jesus viria socorrê-las. Certamente, com as pessoas em volta começam a fazer as tais perguntas: será que Jesus ama mesmo vocês? Será que ele vai vir mesmo socorrer Lázaro? Será que ele virá curar Lázaro? Será que vai chegar a tempo de socorrer Lázaro? A todas essas perguntas, irmãos, perturbadoras, Marta deve ter respondido com segurança. Marta deve ter continuado crendo: certamente Jesus virá. Essa deve ter sido a resposta de Maria, de Marta. Ele nunca nos abandonou. Ele nunca nos decepcionou. E a certeza foi substituída aos poucos pela ansiedade. Porque parece que Jesus está demorando. Só então, e Marta, ela fica engasgada com essa dolorosa e constrangedora situação. 4 dias se passaram. Lázaro morreu e Jesus não chegou. Como fica, né? Marta e Maria, que chegou para Jesus e disse: está enfermo aquele quem amas. Marta ficou engasgada com essa dolorosa e constrangedora situação. 4 dias se passaram depois do sepultamento de Lázaro. Só então Jesus chegou. Marta correu a seu encontro e logo despejou sua dor. Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. João 11, versículo 21. Senhor, se o Senhor tivesse vindo, se o Senhor estivesse aqui, aquele a quem tu amas, aquele a quem o Senhor mostrava amor, não tinha morrido. A demora de Jesus havia aberto uma ferida na alma das irmãs de Lázaro. Sua expectativa de livramento foi frustrada. Sua dor não foi tratada, suas lágrimas não foram enxugadas. A vida do seu irmão não foi poupada. Maria está tão machucada que não pode mais crer na intervenção sobrenatural de Jesus. E antes, meus amados, de repreendermos a Marta, deveríamos sondar também o nosso próprio coração. Quantas vezes as pessoas nos ferem com perguntas deste tipo? O teu Deus, onde está? Tu não serve a Deus? Tu não ora para Deus curar milagres, fazer milagres?
O teu Deus onde está? Se Deus se importou com você, por que você está passando por problemas? Veja as perguntas venenosas. Se Deus ama você, por que você está doente? Se Deus satisfaz todas as suas necessidades, por que você está sozinho, nos braços da solidão? Se Deus é bom, por que Ele não poupou você ou a pessoa que você ama daquele trágico acidente? Se Deus é o Pai de amor, por que a pessoa que você ama foi arrancada dos seus braços pela morte ou por um divórcio? Quantas vezes o maior drama que enfrentamos, meus amados, não é a tempestade, não é as coisas que vêm de fora, mas é a demora de Deus em vir nos socorrer. Parece que Deus demora, parece que Ele está demorando. Além de sofrermos a tempestade, sofremos a solidão e o sentimento do total abandono de Deus. Talvez, meus irmãos, enquanto você ouve estas palavras e olha para esse texto, você está cruzando o mar agitado da vida e as ondas estão passando por cima da sua cabeça. Talvez você esteja enfermo, talvez você esteja preocupado se seus sintomas é coronavírus. Talvez você esteja, irmãos, apavorado, angustiado, sofrendo com tantas outras coisas que têm afligido a sua alma. Talvez você tenha orado tantas vezes, não tenha visto resposta, não tenha visto solução. Jesus, na verdade, meus irmãos, Ele não estava longe. Jesus não está longe de nós. Jesus, na verdade, não estava longe nem indiferente ao drama dos seus discípulos. Ele estava no monte orando por eles. Veja que precisamos olhar o contexto, precisamos olhar todo o texto. Se não olhássemos o versículo 46 a 48, sentiríamos um total sentimento de abandono. Mas Jesus não abandonou seus discípulos. Jesus não estava indiferente aos dramas dos seus discípulos. Jesus estava no monte orando por seus discípulos. Versículo 46, 48. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava no barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E, vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Quando você pensa que o Senhor está longe, na verdade, Ele está trabalhando a seu favor, preparando algo melhor para você. Jesus, nosso Deus, Ele não dorme nem cochila, mas trabalha para aqueles que nele esperam. Ele não chega atrasado na tempestade, e nem a tempestade está fora do seu controle. Jesus não chegou atrasado para ressuscitar Lázaro. A ressuscitação de Lázaro foi um grande milagre, mais notório que a cura de um enfermo. Sossegue o seu coração. Jesus sabe onde você está. Jesus sabe para onde também irá levá-lo. E Deus, olhando para o texto, essas tensões eram enormes. Tensões de que Deus parece demorar. Tensão de que Deus parece estar em silêncio. O silêncio de Deus faz mais barulho em nossa alma do que a própria tempestade. Por isso, a frase é verdadeira que diz que o que mais nos atinge, o que mais nos perturba, o que mais nos agita não são as tempestades que vêm de fora, mas são as coisas que nos afligem dentro. O silêncio de Deus faz mais barulho em nossa alma do que a própria tempestade. Quando Deus fica em silêncio, as vozes da dúvida gritam dentro de nós. Por isso fazemos tantas perguntas.
Talvez você tenha orado por muito tempo por algumas causas e parece que o céu está fechado, parece que Deus está silêncio ao seu clamor. Talvez você, como Jó, tenha perdido seus bens, seus filhos, sua saúde, seu casamento e seus amigos. E como Jó, você tenha erguido ao céu seu clamor, perguntando para Deus: por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu não morri ao nascer? Por que o Senhor não me mata? Talvez, como Jó, a única resposta que você tem ouvido é o total silêncio de Deus. E o silêncio de Deus faz mais barulho em nossa alma do que a própria tempestade. O silêncio de Deus nos perturba. Ele agrava ainda mais a tempestade. Ele inunda a nossa alma de temor e ameaça, nos arrastar para as profundezas do desânimo. Talvez sua maior angústia não seja os problemas que você está enfrentando. Talvez o seu maior problema, a sua maior angústia, é achar que Deus está em silêncio. O silêncio de Deus dói mais que as feridas. Ele é mais forte que os gritos de nossa alma. O silêncio de Deus é mais expressivo, fala mais alto do que as vozes da tempestade. Na verdade, o silêncio de Deus também é pedagógico. Na aflição, Jesus veio socorrer os discípulos. Deus falou com Jó na hora certa. Sempre que Deus fica em silêncio, é porque Ele quer nos ensinar verdades grandiosas. O silêncio de Deus não significa distância nem indiferença. Ele não deixa de olhar para nós e de nos cercar com o seu cuidado, mesmo quando não ouvimos a sua voz. Jesus não estava indiferente ao clamor dos discípulos, mas estava orando por eles. Hoje, meus amados, Jesus está à destra do Pai, intercedendo por nós. Creia nisso. Mesmo quando não ouvimos a sua voz, Ele está intercedendo a nosso favor, junto ao trono da graça. E isso nos basta, meus amados irmãos. E a última lição, eu quero observar com você o que é que acontece quando Jesus chega nas tempestades da nossa vida. Os problemas, irmãos, são como as ondas do mar. Quando uma onda se quebra na praia, a outra já está se formando. Muitas vezes é assim. Muitas vezes, quando tentamos se recuperar de um tranco, outra onda chega, açoita você de novo e o joga no chão. Contudo, quando você pensa que a causa está perdida, que a esperança já se acabou, então Jesus surge no cenário da sua história. Quando decretamos a falência dos nossos recursos, Jesus chega e coloca um ponto final na crise. Esse texto nos traz algumas lições profundas, preciosas. Em primeiro lugar, Jesus sempre vem ao nosso encontro na hora da tempestade. Jesus não chegou atrasado no mar da Galileia. O seu socorro veio na hora certa. Aquela tempestade só tinha uma finalidade: levar os discípulos a uma experiência mais profunda com Jesus. Se era pedagógico, se era para uma experiência mais profunda, se era para eles saírem mais fortes, então eles precisavam passar por aquela tempestade. E Jesus não ia chegar na hora errada, ele ia chegar na hora certa. As tempestades não são também autônomas, nem chegam por acaso. Elas estão na agenda de Deus. Elas não aparecem simplesmente. Elas são enviadas pela mão da providência. O William Copeland, ele diz que por trás de toda providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente. As tempestades não vêm, meus amados, para nos destruir, mas para nos fortalecer. As tribulações são os recursos pedagógicos de Deus para nos levar a uma maturidade. Os discípulos conheceram Jesus de forma mais profunda
Depois daquele livramento, Deus não quer que você tenha uma experiência de segunda mão. Jesus não chegou atrasado também na aldeia de Betânia. Ele sabia o que estava para fazer. A ressurreição de Lázaro já estava em sua agenda. Ele sabe também a crise que chegou em sua vida. Ele sabe a dor que assalta o seu peito. Ele vê as suas lágrimas. Ele está perto de você naquelas madrugadas sem sono e nas suas longas noites mal dormidas. Ele sonda o palpitar da sua alma agonizante e ele vem ao seu encontro para socorrê-lo, para lhe estender a mão, para acalmar os vendavais da sua alma e as tempestades da sua vida. Jesus sempre vem ao nosso encontro na hora da tempestade. Em segundo lugar, as tempestades não vêm. Em segundo lugar, Jesus vem ao nosso encontro, ainda que na quarta vigília da noite. Ainda que você ache que não há mais tempo. Ainda que você ache que não há mais solução. Ainda que você ache que tudo está perdido, não tem mais o que fazer. Ainda nessa hora, Jesus vem ao seu encontro. A noite aqui, meus amados, era dividida pelos judeus em 4 vigílias. Preste atenção. A primeira vigília seria das 6 horas da manhã até as 9. A segunda vigília das 9h30 da noite. A segunda das 9 à meia-noite. A terceira da meia-noite às 3 horas da madrugada. E a quarta vigília, a hora que Jesus chegou, é das 3 horas da madrugada às 6 horas da manhã. Aqueles discípulos entraram no mar ao cair da tarde. Imagine. Ainda era dia quando chegaram ao meio do mar. De repente, o mar começou a agitar-se, varrido pelo vento forte que soprava. E o barco foi açoitado pelas ondas. Eles remaram com todo empenho, do cair da tarde até as 3 horas da madrugada. Imagine, meu irmão, que aflição. Das 3 horas da tarde do cair da tarde até as 3 horas da madrugada. E ainda estavam no meio do mar, no centro dos problemas, no lugar mais fundo, mais perigoso, sem sair do lugar, remando contra a maré. Às vezes temos a sensação de que nossos esforços são inúteis. Era a sensação deles. Estavam remando contra a maré. E, meus irmãos, esforçamos-nos, choramos, clamamos, jejuamos, mas parece que o perigo não se afasta. Nessas horas, os problemas tornam-se maiores que as nossas forças. Sentimos-nos esmagados debaixo das ondas, perdemos até mesmo a esperança do salvamento. No entanto, quando tudo parece perdido, quando chega a hora mais sombria, a madrugada da nossa história, Jesus aparece para pôr fim à nossa crise. Jesus sempre vem ao nosso encontro, ainda que na quarta vigília da noite. O Senhor não vem, meus amados, quando desejamos. Ele vem quando necessitamos. O tempo de Deus não é o nosso. Deus não livrou os amigos de Daniel da fornalha, mas livrou-os na fornalha. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Deus não livrou Daniel de ir para a cova dos leões, mas livrou na cova dos leões. Há momentos, entretanto, quando Deus não nos livra da morte, Ele vai nos livrar na morte. Nem sempre Deus nos poupa do sofrimento, mas nos livra e nos leva para a casa do Pai através dele. Deus não livrou Paulo da condenação de Roma, mas conduziu à glória por meio do martírio. Por outro, Jesus vem ao nosso encontro caminhando sobre as ondas. Isso, meus amados, nos traz 2 lições. Primeira lição é que as ondas que nos ameaçam, as tempestades que nos ameaçam, os problemas que nos ameaçam, estão literalmente debaixo dos pés de Jesus. O mar era um gigante imbatível e as ondas excediam toda a capacidade de resistência dos discípulos.
Eles estavam incapacitados diante daquela tempestade. Somos absolutamente frágeis para lidar com as forças da natureza. Tempestades, terremotos, tufões, furacões têm deixado grandes e poderosas nações abatidas. Assim são os problemas que nos assaltam, têm nos deixado abatidos. Eles são maiores que as nossas forças, mas aquilo que era maior do que os discípulos e conspirava contra eles estavam literalmente debaixo dos pés do Senhor Jesus. Nossos problemas, nossas lutas, nossa tempestade, aquilo que achamos que está fora do controle, estão literalmente debaixo dos pés de Jesus. Glória a Deus. Seja seu casamento, seja uma enfermidade, seja o que for, literalmente estão debaixo dos pés de Jesus. Uma segunda lição que este texto nos traz é que Jesus faz da própria tempestade o seu caminho para chegar à sua vida. Ele não apenas anda sobre a tempestade, mas faz dela a estrada para ter acesso à nossa vida. As tempestades é um acesso, é uma estrada para ele chegar a nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes o sofrimento é a porta de entrada de Jesus no nosso coração. Ele usa até os nossos problemas para se aproximar de nós. O profeta Naum diz que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Um número maior de pessoas encontram-se com o Senhor nas noites escuras da alma do que nas manhãs contentes de festa. As mais ricas experiências da vida são vivenciadas no vale da dor. Com certeza, meus amados, os caminhos de Deus não são os nossos. Os caminhos de Deus são mais altos e mais excelentes. Como tudo muda, meus irmãos, se olharmos para essa palavra. Como tudo muda se a nossa visão for esta. Tudo muda. Sabe, meus irmãos, quando Jesus chega na tempestade da nossa vida, Jesus vem para acalmar as tempestades da nossa alma. Quando Jesus chega na tempestade da nossa vida, Jesus vem para acalmar as tempestades das circunstâncias. Aquele que quer acalmar nossa alma, ele diz, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Jesus levanta o ânimo dos discípulos. Jesus também é o antídoto para o medo dos seus discípulos. Jesus vem para acalmar as tempestades também das circunstâncias. O vento ouve a sua voz e o mar lhe obedece. E Jesus vem para corrigir nossas ideias também distorcidas. Eles olharam e acharam que era um fantasma. Muitas vezes estamos cheios de crendices. Muitas vezes estamos cheios de superstições. Precisamos olhar para o autor e o consumador da nossa fé. Precisamos olhar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Precisamos olhar para Ele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Glória a Deus. Quando Jesus vem para levar-nos em segurança ao nosso destino. O final daqueles discípulos foi um caminho de segurança. Jesus acalmou. Quando Jesus vem em nossas tempestades, é para nos conduzir em segurança. Abra a porta do seu coração para o Senhor. Entregue sua vida ao Senhor. Ele vai acalmar as tempestades da sua vida. Que Deus tenha abençoado você nessa live, nessa meditação, no nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Pai Santo, querido Deus, como disse o Senhor a tua palavra, como disse, Senhor, a reflexão, a explanação, a exposição, ó Senhor, o que mais, Senhor, nos perturba muitas vezes, Senhor, é acharmos, Senhor, é o falso entendimento, o entendimento errado de acharmos que o Senhor está diferente conosco, que o Senhor está
insensível conosco, com as nossas dores, que o Senhor não está conosco, que o Senhor tem nos abandonado. Ó Senhor, muitas vezes também, Senhor, é de acharmos que o Senhor está no silêncio. Ó Senhor, e as tempestades que vêm de fora, quando olhamos por esse lado, Senhor, o achar que o Senhor está indiferente, que o Senhor está longe de nós, o achar que o Senhor está em silêncio, Senhor, é isso que mais nos aflige a nossa alma. E achamos, ó Senhor, que não temos mais solução para o nosso problema. Achamos, Senhor, que estamos sozinhos, abandonados, estamos à deriva. Mas, ó Senhor, quando o Senhor chegou para os discípulos, porque o Senhor não abandona, porque o Senhor nunca abandonou, e o Senhor nunca vai abandonar. O Senhor chegou aos seus discípulos, o Senhor acalmou a tempestade, o Senhor acalmou os seus discípulos. O Senhor chegou numa hora, Senhor, que para eles era uma hora que não havia mais esperança. Era uma hora que o Senhor não ia mais chegar, mas o Senhor chega ensinando, acalmando, mostrando o teu senhorio, o teu poder, mostrando, Senhor, a tua capacidade de salvar, o teu poder de salvar. Ó Senhor, acalma nossas aflições, acalma nossa alma, Senhor. Nenhuma de nossas tempestades é maior do que o Senhor. Todas estão debaixo dos teus pés. Nos abençoa, Senhor. Ó Senhor, alimenta a nossa fé, para que, Senhor, o medo não venha prevalecer. Para que o medo, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. E, Senhor, que a gente venha glorificar ao Senhor por tudo, porque algo o Senhor está nos ensinando. O Senhor está nos ensinando, Pai, coisas preciosas. Quem sabe não orávamos pouco, estamos orando mais. Quem sabe, Senhor, não dávamos muita importância ao culto, Senhor, coletivo, e agora estamos com saudade do culto coletivo. Quem sabe, Senhor, não nos reuníamos como família para cultuar o Senhor, estamos nos reunindo. Ó Senhor, quem sabe, o Senhor está mostrando, Senhor, também que o Senhor é Deus. Ó Senhor, que não é nosso dinheiro, que não é as nossas forças, não é a nossa sabedoria, a nossa competência, a nossa capacidade, Senhor, que tem o controle das coisas, Senhor. Ó Senhor, não podemos conduzir a nós mesmos, Senhor. Por isso, Senhor, ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Abençoa nossas vidas. Seja conosco. Te oramos que o Senhor acalme, Senhor, a alma, Senhor, desses que estão aflitos, perturbados. Quem sabe noite, Senhor, sem dormir. Quem sabe madrugada sem sono. O Senhor é aquele que diz, tem bom ânimo, sou eu. Então, Senhor, abençoa cada um, no nome de Jesus. Amém.